Bom, então aconteceu que em 1982 eu fui convidado pelo professor Luiz Carlos Miranda, que era de Campinas e tinha ido para o Centro Tecnológico Aeroespacial em São José dos Campos, convidado para ir para lá porque tinha um outro tipo de problema prático que sempre me atraiu. Eu não sou assim um acadêmico muito ortodoxo nesse sentido. Quando eu vejo um problema prático, me atrai. Hoje em dia eu posso falar, na época eu não podia falar disso. O Brasil então estava desenvolvendo um programa paralelo para o domínio do ciclo nuclear. E uma das coisas, no programa paralelo, que era tocado pelos militares, um dos problemas era o enriquecimento de urânio. E no Centro Tecnológico Aeroespacial, eles estavam desenvolvendo um método que era bastante avançado mesmo para o Brasil na época e para o mundo, é fazer enriquecimento isotópico usando laser. A ideia do enriquecimento isotópico é que a gente tem que separar de urânio 238, tem que separar uma pequena parcela de urânio 235. E a maneira que se faz isso com laser, que jogando laser, uma mistura de urânio 233 e 235, tendo a frequência exata do laser, é possível só excitar e ionizar esse urânio 235, mas não 238. E aí, como ele fica ionizado, fica uma carga positiva e se consegue extrair. E isso eles estavam fazendo bem, mas não conseguiam extrair o urânio 235. E a razão era que ele tinha um efeito que nós chamamos de efeito de blindagem em plasmas, e eu fui lá, achei que era interessante esse programa paralelo, sempre achei que era absolutamente essencial para o Brasil dominar o ciclo nuclear completo, então decidi sair do Unicamp e fui para lá. Fiquei muito satisfeito porque desenvolvemos um sistema de feixe de elétron para vaporização de urânio, produzimos algumas coisas, que no final só não deu um sistema de enriquecimento porque a Marinha foi mais rápida que a gente. Eles conseguiram desenvolver as ultracentrífugas, grande amigo, aliás, o Dr. Otto Pinheiro, que desenvolveu isso, era meu colega no MIT. Então era uma competição entre amigos. Mas foi um período interessante que eu passei com os militares, porque eu estava fazendo uma coisa muito aplicada. Minha produtividade científica decresceu, mas, por outro lado, do ponto de vista de retorno para o país, eu acho que foi importante esse esforço. Talvez muita gente não saiba, mas só existe 3 países no mundo que têm minério de urânio abundante, dominam o ciclo nuclear para produzir o combustível nuclear e têm a capacidade de aplicar em usinas nucleares, que são Estados Unidos, Rússia e Brasil, nenhum outro. Então o Brasil, não sei, todo mundo sabe, mas o Brasil realmente avançou muito nessa área. Bom, mas quando acabou o projeto, e aí eu tive um pouquinho de dificuldade com os militares, porque eu fazia pesquisa, mas eu tinha muita colaboração com a Universidade de São Paulo. E já em 1983, eu fiz a livre docência na Universidade de São Paulo e fiquei como professor tempo parcial em São Paulo. Mas os militares queriam que tudo que fosse feito lá não podia divulgar nada. Eu achava uma besteira. Eu disse, olha, não tem problema, nós dizemos que estamos fazendo enriquecimento de urânio. O que não for possível divulgar, nós não divulgamos, mas a gente diz que existe luta. Mas tudo aquilo que a sociedade deve conhecer devia ser divulgado. Bom, então, mas aí teve um desentendimento, então eu resolvi sair, fui trabalhar um tempo no INPE, mas fiquei realmente, permanentemente na Universidade de São Paulo, onde eu me tornei professor titular em 1991. E lá na Universidade de São Paulo construímos o primeiro tokamak, que é uma máquina de confinamento de plasma ultra quente, temperaturas altíssimas, da ordem de 100 milhões de graus centígrados. Botamos a funcionar junto com o professor Ivan Nascimento, depois construímos uma mais avançada, e assim prosseguiu minha vida acadêmica, né? Sempre pulando um pouco em teoria e experimento, e uma preocupação muito, muito grande com a formação dos alunos. Eu ganhei um prêmio internacional em Trieste, em 1985, pelas pesquisas que eu realizei, mas o prêmio que mais me satisfaz foi em 1993, ganhei um prêmio de o melhor professor de física na Universidade de São Paulo. Eu gosto de física e gosto de ensinar física.